nas tuas mãos. Aplaude Ele, aplaude. Amém, 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 amém. Graças a Deus, amém, amém, amém. Glória a Jesus, podemos sentar, amados. Glória a Deus, paz do Senhor Jesus seja com vocês outra vez. Feliz Dia das Mães. Parabéns para vocês, mães, serem o que já são, mulheres sábias, presente de Deus nas nossas vidas, e que falam muito pouco no ouvido dos maridos, igual a apóstola de vocês. Parabéns mesmo. Glória a Deus, amados. Lembrando, queridos, conforme já anunciado várias vezes, terminou o culto, ninguém é obrigado, não se sinta aí, não vou poder ficar para oração, acho que eu fui roubado, perdi nada disso. Terminou o culto, 10 minutos dou de folga para vocês conversarem, saindo, terminar as conversas lá. Deu 10 exatos minutos no contato, no relógio eu já venho com minha caixa de louvor, como fizemos quinta aqui, e eu vou estar orando. Digo eu, porque você fica se você quiser. Não é obrigado a ficar todo o tempo que estivermos aqui. Você pode ficar 30 segundos. Mas é bom que ative tua vida de oração. Esse é meu interesse para você. Que você através disso ative a vida de oração. Agora, podemos ficar... Quinta ficamos 35 minutos, foi muito bom. Podemos ficar 1 hora, não importa. Fique com a gente, se puder, vai ser muito bom para você. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua Palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder, na unção da Tua Palavra, declara as mentes cativas, a Palavra de Deus em nome de Jesus, repreendo a distração em nome de Jesus. Amém e amém. Como já é do conhecimento da maioria, o título dessa palavra é Marcados por Deus, subtítulo Fonte, Mão, Intensidade. Fonte, consciência, voluntário, tua vontade, tua decisão. Mão, tuas obras. Intensidade, o que Deus quer da gente é o que vamos ver nessa palavra. Vamos ler em Lucas capítulo 10, versículo 27. O Senhor Jesus declarou isso, Lucas 10, 27. A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças e todo o teu entendimento. O que nós encontramos aqui? Um Deus nos pedindo dedicação máxima. Aonde vai chegar essa palavra? Vou te revelar a entidade mais devastadora que ataca os verdadeiros, as verdadeiras ungidos, que é o da distração. Muitos não sobrevivem ao ataque dessa entidade. Deus, quando Ele pede isso, Ele está pedindo a intensidade total da gente, repara, toda intensidade máxima. Agora você entende por que o inimigo lá em Apocalipse 14, versículo 9, por que ele exige a marca dele em 2 órgãos do teu corpo, do corpo dos dele lá fora. Apocalipse 14, 9, seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta, a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão. Tem várias referências na Bíblia que o desgraçado lá de baixo, ele marca as pessoas que são dele, fronte e mão. Por que fronte? Porque a fronte representa a tua consciência, tua decisão voluntária, é o que você decidiu fazer. É a tua fé. E a mão, as obras das suas mãos, são tuas ações. Então o diabo está exigindo dedicação máxima. Ele diz: me dá a tua vontade e me dá tudo o que você faz. Tudo. Quando Deus te pede em Hebreus 10, 16. O que Deus pede? Hebreus 10, 16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, depois que o Senhor Jesus morreu e ressuscitar na cruz. Diz o Senhor: porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Por que Deus pede o coração, os sentimentos? Diga: meus sentimentos. E a sua mente, diga: meus pensamentos. Por que Deus pede teus sentimentos e pensamentos? Ele não pede só os pensamentos.
Ele pede os dois, por quê? Porque esses dois deveriam ser dele. Pastor, Deus sabe o que está nos meus sentimentos, a coisa mais profunda, íntima, Deus sabe. Deus sabe realmente o que eu estou pensando lá, só Deus sabe. Esses dois deveriam ser dele. Em Salmo 139, 23, diz que esses dois, só o Senhor deveria acessar, são dele. Salmo 139, 23, sonda meu Deus e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. O diabo, no fundo, ele não sabe o que você sente. E ele não sabe o que você pensa. A não ser que você abra uma janela para ele. Deus não deu autorização nenhuma legal para os demônios acessar essas partes tuas. Ele te deu isso como algo bloqueado, uma caixa, um cofre fechado. Mas repara bem, em Eclesiastes 10, 20, fala que o desgraçado lá de baixo, os demônios, passam a ter acesso nos pensamentos da gente. Eclesiastes 10, 20, nem no teu pensamento amaldiçoas o rei, enfim. Nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves dos céus, os demônios, poderiam, os acusadores, poderiam levar a tua voz. E o que tem asas, daria notícia das tuas palavras. No teu pensamento amaldiçoar, falar o que não vem do Éden. Amaldiçoar, dar acesso aos demônios ao que você está pensando. A mesma coisa no coração. Quando você empresta teus sentimentos para aquilo que não vem do Éden. No Éden, Adão e Eva tinham sentimentos e pensamentos. Neles não tinha vingança, não tinha rancor, não tinha pecado, não tinha maldade, não tinha ofensa, não tinha falta de perdão, não tinha. Todos os sentimentos e pensamentos que não vêm do Éden abrem janela para o desgraçado do diabo ler. Por isso que até o Senhor fala, não peque com a mulher do próximo na tua mente, no teu coração, porque agora começamos a entender certas coisas. O Senhor fala que tua mente é um campo que deveria ser só dele. Satanás quer te gerar revoltas. Ele levanta pessoas para te ferir. Para quê? Para ele acessar teus sentimentos. Porque quando vem a revolta, o rancor, a vingança, o porquê das coisas, ele começa a acessar. E a mesma coisa nos pensamentos, quando ele começa a jogar. Ele joga dados, mas ele não consegue ler. Ele começa a dizer, cadê Deus? Deus não ajuda, não faz. Começa a levantar conversas fiadas para te envolver com pensamentos que não vêm do Éden. Pensamentos que não são de confiança cega em Deus. Por que ele faz isso? Para ele acessar a tua mente. Quando o Senhor fala da fé de uma criança, o que uma criança tem? O que ela tem? Ela tem coração e mente genuínos, puros, virgens. Eu estava agora, o filhinho do pastor Marcelo Mota, bebê. Eu falei para eles, eu joguei de propósito. Dei lá um negocinho para ele contar para mim. Ele foi me devolver e eu soltei. Só para ver. Fiz de conta que caiu da minha mão. E ele correu pegar. Lindo. Porque se ele me espera eu pegar, eu batia no pai dele. Porque já saberia que tem eu já saberia que tem negócio, porque eu trabalhei com criança. Eu já saberia que tem negócio aí que tem que esfolar essa criança desde agora. Mas não. Ele não pensou, não titubeou. Na hora ele abaixou, mas quem derrubou foi eu. Ele pôs na minha mão e eu que escapou. Coração genuíno, pensamentos genuínos. O coração de uma criança não está fiado em o que o outro falou. Não tem. Os pensamentos, vou ter o que comer amanhã. Eu sou confiante que papai e mamãe tenham comida amanhã na hora do almoço, no café, na janta. Deus quer isso na gente. Porque senão Satanás passa a acessar um campo que nunca foi dele. Você entendeu porque eu sempre te falo aqui, jogue a mochila dos marasmos fora. Não importa o que fizeram contra você, não significa que você perdoando que Deus vai levar na cabeça.
Porque quem mexe com você, você perdoa, mexeu com Deus. E Deus não perdoa quem não pede perdão de verdade e que não conserta de verdade. Deus não é idiota. Mas teu papel é: Satanás, mas essa aí que fizeram contra mim, eu já entendi. Você está querendo assar aqui não é, seu imbecil. Não vai ter essa. Eu tenho mente de Cristo. Quem dá glória a Deus aqui? Mas por que Deus quer teu coração e pensamentos? Porque Ele quer inteira para Ele, não pela metade. Nosso problema é quando não estamos sabendo gerir. No final da pregação vou chegar em detalhes, como na hora de orar, de pregar, de estudar a palavra. Mas veja lá, Deus fala, como acabamos de ler, com todas as tuas forças. Deus quer você amando ao Senhor, como falamos em Lucas 10, 27, amarás de todas, diga, todas as minhas forças. Em 2 Samuel capítulo 6, versículo 14, diz que Davi, vamos ver isso. 2 Samuel 6, 14, Davi está lá trazendo a arca, é um fenômeno. Imagina, a arca está jogada na casa de um cara aí há tantos anos. E Davi nem imaginava ser alguém na vida, muito mais ele ser o rei que decide onde a arca, o objeto mais soberano do globo terrestre, ele que decide onde vai e vem. Imagina a honra, o privilégio. Então ele está vivendo esse momento, a arca está vindo. Em 2 Samuel 6,14, Davi dançava com o quê? Falando em forças, todas as suas forças, diante do Senhor. E ele rolava no chão, e ele vestido numa estola sacerdotal que não poderia ser dele, ele não poderia usar, porque ele não é da tribo de Levi. Até a Mical, que chega mais tarde e diz para ele: que papelão é esse, hein? Teu povo te vendo aí como se fosse um vadio qualquer. E ele leva um choque. Por que leva um choque? Porque ele não estava pensando nisso. Deu para entender? Mulher, onde está a tua mente? A única coisa que eu estava pensando era na arca, no Deus que me colocou onde eu estou, na arca que chega aqui agora, eu vou dominar o Oriente Médio inteiro. E você está preocupada com o rolê no chão, aqui com o João da Silva lá, de não sei o que, da Silva não, de Tamoios, que vai falar lá embaixo? Deus te quer assim como Davi. Davi era intenso. Deus te quer assim. Quando você começar a viver a totalidade de Deus na tua vida, ninguém mais vai segurar você. Quem dá glória a Deus aqui? Davi era intenso ao extremo. Aparece um tal de Golias, quase 4 metros de altura, 3,60 metros é o padrão. E em 1 Samuel 17, versículos 10 e 11, diz que, vamos ver isso. 1 Samuel 17, versículos 10 e 11, relacionando Davi com intensidade. Disse mais o filisteu, Golias, o gigante: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. 11. Ouvindo o rei Saul, que já perdeu a unção, e todo o Israel, todo o exército de Israel, estas palavras do gigante, espantaram-se e temeram muito. Então o gigante falando, tamanho, falando, olha o que ele produz. Não termina aí. Davi ouve esse gigante falando. Da mesma colina que todo Israel ouviu ele, Davi na mesma colina ouviu. Mesma coisa, o cenário é o mesmo. Agora Davi vai receber um reforço de alguém que diga: vai nessa. Ou seja, ao contrário. 1 Samuel 17:33, Davi vai falar para o rei Saul que Davi vai pegar esse cara aí. Olha o que o rei fala, olha o estímulo. Porém Saul disse a Davi, rota de colisão: contra o filisteu não poderás ir para pelejar. Não pode. Não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, ele é guerreiro. Esses aí tinham quase 200 anos de idade, gladiadores toda a sua vida. Davi era intenso. Ele ouviu o mesmo cara que Israel ouviu, da mesma colina. Ele viu todo mundo correr, se esconder. Ele vai no rei, o rei piora o cenário. Porém,
Davi é intenso, não se intimidou. Por que não se intimidou? Porque nem o que ele ouviu na colina, nem o que ele viu de todo o exército mais experiente que ele, conseguiu mexer com a cabeça dele, nem com os sentimentos dele. E quando ele vai no ex-ungido, que para ele é ungido, mas ele sabe que já tinha demônio no corpo, porque era Davi que libertava Saul, ele recebe esse desestímulo, também não conseguiu mexer com a mente. Por quê? Porque ele é intenso, ele está focado. Agora ele desce para o campo, em 1 Samuel 17:46. Piorou, porque agora ele está vendo o tamanho real do cara a alguns metros de distância. Piorou. A reverberação da voz piorou. Você sabe que o corpo da gente é 60%, criança 70% formado por águas. E a água, ela catalisa a reverberação da voz. Por isso que coisas que você ouve, teu corpo se retrai. É a água que faz isso. Imagina ouvindo a voz de um cara desse, um crânio desse tamanho. Imagina a reverberação. Mas olha o que Davi diz para o cara. 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, e vou tirar a tua cabeça porque você fala muita besteira. Aí no 48 piora, porque o cara corre na direção de Davi. Então ao correr na direção de Davi, o tamanho do cara aumenta muito. Olha o que Davi fez. Sucedeu que no 48, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, Davi se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Isso é ser intenso. Ou eu ou você, um dos dois sai vivo. Os dois hoje não, ou um ou outro. Acabou. Nada mexeu com o coração, nada bagunçou com a mente, porque está focado. O Senhor está te pedindo a mesma dedicação. E Ele diz que você não tem desfrutado de muita coisa que Ele tem para te entregar, porque você não quis entrar o estágio, porque o Senhor falou que quem perde a vida por amor de mim ganha lá. Você não quer perder a tua vida. Você não quer perder teus pensamentos, não quer perder teus gostinhos, não quer perder. E aí ficamos numa corda de puxar, vai, mas volta, entra, mas não entra. Davi é uma prova real. Abraão era extremamente intenso. Você já viu um homem que pega seu filho Isaac, pega um facão para cortar a cabeça dele? Você já viu isso na tua vida? Abraão estava pronto para fazer. O cara era intenso. Deixa eu te falar algo em Gênesis 7, 24 a 26. Eu prometi te falar algo sobre Ismael. Gênesis 16, 24 a 26, tinha Abraão 99 anos de idade, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Então Abraão, com 99 anos de idade, descobre que o pacto com Deus antigamente era os homens cortarem a parte do prepúcio, que lá em Colossenses diz que é o batismo. Então tem que ser batizado ou batizado. Então, aos 99 anos, ele entende que é para fazer, vai lá e faz. Mas veja bem, 25, Ismael, seu filho, todo mundo diga seu filho. Seu filho é seu herdeiro, seu filho é seu primogênito. Não tem como você ver na Bíblia um pai chegar com o filho menor, filho do meio, e a Bíblia falar seu filho. Porque para nós, no latim, o filho é gerou lá, não. No mundo árabe, onde tudo se origina, e depois veio o aramaico hebraico do mundo árabe, o filho não é isso, o filho é herdeiro, o filho é o que segura o bastão da família no lugar do pai. Então, Abraão tem um filho. Abraão considera que esse filho é filho da promessa dele. Por quê? Porque Abraão já era um senhor, Deus rejuvenesceu ele, ele pode gerar filhos novamente, e ele, pelo contato com a mulher errada, por um hábito maldito pagão que Deus odeia, que tem nojo, não é à toa que no Novo Testamento ninguém pode fazer, que ele pega a escrava, já vamos explicar tudo isso, ele dorme com a escrava, mas veja, na cabeça de Abraão, foi o poder de Deus que gerou tudo isso, eu não podia mais. E nasce Ismael e Deus não fala nada. Então durante 13 anos, que é a idade onde o menino se emancipa,
Antigamente os meninos eram muito mais maduros do que hoje, mas sabiam menos porque não tínhamos celular. Mas eram muito mais maduros, porque viviam perto do pai. Então eram 1000 vezes mais do que essa geração marshmallow de hoje aí. Eram de raça mesmo. Você quer ter o filho ser homem? Homem, né? Homem forjando filho, aço forjando aço. Tudo que ele te pediu, manda fazer flexão. Vai trocar o pneu do carro para mim, não quero fofo, tô de olho, rapaz. Eu te dou o que você está pedindo. Mas como que você fez bem feito sem reclamar e superou, vou dar uns R$5 a mais. Isso é aço forjando aço. Hoje não temos isso. Hoje temos videogame, celular e me feriu. Palhaçada. Mas vamos voltar na palavra, porque hoje eu estou legal, hoje eu não quero ficar irritado. Aí, Ismael, seu filho, no 25, era de 13 anos, que é a idade de emancipar o menino. Deus esperou o erro de Abraão completar 13 anos para falar para Abraão que ele errou. Por quê? Porque Deus é pai. Abraão não fez por maldade, não fez por luxúria, não era um Judá na vida. Pastor, não entendi essa frase. Se você fizesse nosso seminário, você saberia porque eu estou falando dessa frase. Ele era querendo um filho. Deus sabe. Então Deus espera o menino emancipar para fazer o pacto. Abraão, hoje você pode fazer o pacto. Por quê? Tive que esperar 13 anos. Eu queria te dar aos 86 anos de idade. Te falar aos 87 te dar o Isaac em mãos. Eu tenho que te falar aos 99, aos 100 anos você vai estar com o Isaac. Porque eu tenho que esperar 13 anos do menino que você gerou, que você chama de teu herdeiro, teu filho, que você tanto ama, para que possa emancipar. Porque nem te contou o resto, porque Abraão não sabia que Deus ia mandar embora a Ismael. Então, Abraão exigiu ele seja circuncidado e o filho dele do lado dele, porque Abraão não desgruda do herdeiro, Ismael. Ismael, seu filho, seu primogênito, era de 13 anos, idade da emancipação, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. E ainda reforça no 26, Abraão e seu filho, diga seu filho Ismael, foram circuncidados no mesmo dia. Então na cabeça de Abraão, tudo que ele quis, esse menino aí, Na cabeça de Sara nem tanto, porque Sara errou 2 vezes feio com Abraão. A primeira foi quando, dia após dia, pega minha escrava, o hábito pagão. Abraão não testificava, Abraão sabia que Deus falou para ele: sai da tua terra e para a terra, larga os hábitos pagãos, larga os demônios, larga tudo que você aprendeu lá. Mas uma mulher buzinando no ouvido, não tem como, a gente acaba fazendo tabule para acalmar. Aí o que ele fez? Depois de muito ela instigar ele sabendo que está errado, sabendo que é hábito pagão, ela dorme com a escrava. Agora vem o segundo erro feio, muito feio mesmo. Sara é nobre, Sara é mãe espiritual, largou toda a sua terra para ir pelo deserto. Ela é nobre, mas nessa ela fez muita palhaçada, não foi pouca. Porque na segunda ela não quis remediar. Ela não quis arrumar. Deixa eu explicar melhor. Gênesis 21, 8 a 14. Vou ler rápido isso. Gênesis 21, 8 a 14. Isaac cresceu. Agora tem 100 anos de idade. Isaac veio à luz e agora está crescendo o menino. E foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete, vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, agora é filho de Agar. Na hora que ela mandou ele dormir com Agar, o filho era dela, não é? Agora ela que tem o dela é o filho de Agar, da escrava, a qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac. Por que o filho da escrava caçoava de Isaac? Porque nenhum pai vai sentar na mesa sem que seu filho já esteja sentado lá esperando ele. Café da manhã, almoço e janta. Durante 13 anos em diante, não teve um dia que Abraão não comesse e o filho herdeiro dele, Ismael, não estivesse lá. Mas agora que Isaac nasce, ele não pode mais entrar na tenda. Você não queria que ele caçoasse do menino? Você não queria que ele tivesse ciúme? Quem que aguenta um golpe desse? Porque Ismael era muito nobre, era lindo. Ele herdou toda a espiritualidade do pai dele.
Não tem um gesto aqui que fale que Ismael não prestava. Quando ele teve os 12 filhos que Deus prometeu que vamos ler, ele deu 12 nomes bíblicos para eles. Adorador, lugares altos, tudo, 12 nomes bíblicos. Mas agora, Sara não quer remediar. Ela não quer arrumar, porque bastava uma conversa. Bastava chamar e falar, vem aqui, você sempre foi filho e agora tem este. Não. O que ela faz? Ela vem com essa palhaçada. Disse a Abraão, rejeita essa escrava, seu filho. O sangue de Jesus tem poder. Porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Que palhaçada, mulher. 2 vezes foi cruel com Abraão. Arrebentou o marido dela de graça. Olha o que diz no 11. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão. Por causa de quê mesmo? Seu filho, seu herdeiro, seu primogênito. O que está na cabeça dele. E para piorar, Sara recebe a aval de Deus, porque Deus pega a metade da verdade e usa ela. Disse, porém, Deus a Abraão, no 12, porém, rota de colisão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque em Isaac será chamada a tua descendência. O que Deus quis dizer aqui? A parte verdadeira, Isaac foi eu que dei, ele é o da promessa, mas a parte que eu não te conto. Porque eu já sei os quintos dos infernos que a tua vida vai virar a partir de hoje. Enquanto Sara está em cima disso aqui. Tem coisa que Deus tem que dizer, ó, para poupar, porque Ele sabe que Abraão não vai aguentar. Feio isso, feio, muito feio. E aí, levantou-se pois Abraão, por ser intenso, revoltado com Deus, revoltado com Sara, revoltado com tudo. Olha o que ele faz. Abraão levantou-se de madrugada, tomou pão e um odre de água, colocou nas costas de Agar e pôs os 2 errantes no deserto. Ele falou, quem quer que eles morram sou eu. Está revoltado. Deus está vendo a cena. Mas Deus não é idiota, porque o nome Ismael não aparece no Novo Testamento nenhuma vez. E quando vai se referir a Ismael, fala filho da escrava. Isso é Deus. Porque Deus, você não faz trambique, Deus assume. Então ele fala, o filho da promessa não é Ismael. O nome dele não está no Novo Testamento. Está claro? Está sendo claro, amados? Deus é intenso. Deus é focado. Quem dá glórias a Ele aqui. Mas ao mesmo tempo, espera um pouco. Gênesis 17, 18 a 20. Olha o que Abraão disse para Deus lá na frente, olha. Lá na frente. Quando Abraão está recebendo a promessa na frente, que eu quero dizer, antes dele liberar Ismael. Quando Deus fala para Abraão, você vai ter um menino chamado Isaac. Olha qual é a primeira frase que Abraão diz. Em Gênesis 7, 18 a 20. Disse Abraão a Deus, o que ele falou? Qual foi a primeira frase que Abraão disse para Deus? Quando Deus falou, daqui a 1 ano, vou te dar um menino e tal. Olha lá, tomara que viva o quê? Ismael diante de ti. Abraão era intenso, tanto é que ele liberou o menino com odre de água para morrer, porque ele é intenso. E Deus é intenso com os intensos. E Deus, sabendo que Abraão é intenso com Deus, olha a resposta que Deus dá para ele no 19. De fato, Sara, tua mulher, te dará à luz um filho, lhe chamarás Isaac, estabelecerei com ele minha aliança, porque eu não sou Deus de trambique, não quebro galho e não mudo de ideia. Aliança perpétua. Porém, quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, o multiplicarei extraordinariamente, gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Quem dá um glória a Deus bem forte? Deus é intenso com os intensos. Leia para mim Gênesis 25, 16. Você vai ler na nossa versão. A nossa versão é uma das mais próximas do original, mas nessa ela ainda não acertou 100% nesse acampamento. São estes os filhos de Ismael, lá na frente, falando de Ismael. E estes os nomes dos filhos, que acabou de dar lá antes os nomes deles, pelas suas vilas e pelos seus acampamentos. E outra versão, a mais correta, palácios. 12 príncipes de seus povos. Por que fala acampamentos? Porque a palavra é a mesma. Era um palácio e muitos agregados em volta, um muro que fecha, aquilo se torna um clã. E quem está no palácio é príncipe. Deus deu 12. Quem dá glória a Deus aqui? Quem dá glória a Deus bem forte?
O teu Deus é muito intenso com você. Em meio a tanta maracutaia, Deus se revela intenso com os intensos, focado com os focados. Não vou pôr o nome Ismael no novo, porque ele não é. Mas ele vai ter 12 castelos, 12 príncipes, e vai arrebentar dali para frente. Aplaude o teu Deus, aplaude. Abraão era intenso, lógico que era. Quem é que sai de Babilônia para andar num deserto mapeado por máfias, que não andaria 3, 4 quilômetros sem que levem ele com todos os seus como cativos? E ele sai atrás de um Deus que ele ainda mesmo não conhece. Abraão era intenso. Abraão era intenso. Descobre que seu sobrinho Ló está na mão de 4 reis com seus exércitos. Ele pega 300 da casa dele que nem soldados são. Vamos arrebentar com eles, que sem Ló não volto para casa. Quem dá glória a Deus pela vida de Abraão? Deus quer imprimir através dessa palavra a intensidade dele em você. Posso te falar porque Deus foi tão intenso com Abraão? Porque Deus é 1000 vezes mais intenso que nós. Você não está me entendendo, nem eu. Deixa eu te falar algo. O teu Senhor Jesus vem na terra para salvar. Ele não vem, sofre umas coisas, aguenta umas pancadas, ouve umas idiotices aí de fariseus, e fala, bom, cota fechada, tudo lacrado, anjos, vamos subir aí. Não. Para salvar e introduzir os planos dele na terra, ele morre naquela cruz e desce até a última gota de sangue e de água. Quando ele diz tenho sede, é porque o sangue está acabando de vez. Ele morre às 3 da tarde, não um dia, não uma semana, não um dia aleatório, mas no dia da Páscoa, aonde se imolava o cordeiro. E enquanto os fariseus têm que imolar o cordeiro às 3 da tarde, isso é obrigatório, 3 da tarde. Na hora que o fariseu levanta a mão, o Senhor está pendurado na cruz. Ele levanta a mão do cutelo, do facão para imolar o cordeiro. Nesta exata hora, houve-se um estrondo lá dentro. Todo mundo corre lá para dentro. Porque o véu rasgou de alto a baixo. O que é o véu? Deus falando, pacto quebrado. O pacto de cima para baixo está quebrado. Com os fariseus não tem nada. Não imole esse cordeiro. O cordeiro está fora. Acabou de morrer lá. Foi imolado lá. E ele não foi imolado aqui. A Bíblia diz fora, vamos ler o versículo. Fora. Porque ele não veio morrer para salvar esses fariseus e essa turminha de falsos. Ele morreu fora pelos pecadores, pelos marginais, pelos prostitutos, pelos viciados, por todos aqueles que ninguém dá nada. Vai aplaudindo ele. Hebreus 13, versículo 12. Hebreus 13, versículo 12. Por isso foi que também Jesus, o homem Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Tinha uma porta, e aqui está o lugar onde se imola o cordeiro. O Senhor não morreu ali, morreu lá, no meio dos pecadores. Agora você aplaude ele direito. Teu Deus é muito mais intenso que você. E com a mesma intensidade que Ele lida com você, com tudo que você ora, tudo que você pede a Ele, Ele está esperando a mesma iniciativa tua. Seja intenso, intensa com Deus. Dê jus ao Deus com quem você lida. Satanás vem te convencer com conversa fiada, que Deus não ouve tuas orações, Deus não vai fazer nada, não está nem aí para você. Manda ele para o inferno. Com a história de Ismael, você ainda vai duvidar da intensidade de Deus com os seus. Olha aqui, ó. Teu Deus é intenso. Aliás, vejamos a sua intensidade. Mateus 14. É aquele episódio que os discípulos estão no mar, no barco. Vem um tufão. O tufão ele joga para os lados, mas se pegar na base, ele puxa para baixo. É morte certa. E os discípulos estão exaustos, porque você vai ver o horário aqui. Mateus 14, 25, 26. Na 4ª vigília, guarda isso, eu preciso te explicar essa história de vigília. A vigília é assim, 6 horas da tarde, mais ou menos.
As pessoas naquela época não tinham relógio no pulso. Então era tudo mais ou menos. Começa a escurecer, uma estrela, eu acho que é 6. Em Israel, o exército judeu tinha 3 vigílias. Vigília significa os guardas vigiando toda a cidade, nas ruas. Isso é vigília. Tinham 3 vigílias, das 6 até meia-noite e tal, até as 6 da manhã. Não me interessa. Os romanos tinham 4, das 6 às 9 da noite. A segunda vigília das 9 à meia-noite. A terceira vigília, que já é ruim, da meia-noite às 3 da manhã. A pior de todas é a quarta, porque das 3 até a hora de raiar a luz, às 6. E é aí que se batia o tal de, que se fala o galo, mas eu ainda prefiro, eu creio, que foi um galo mesmo que cantou e não o... Tudo bem, vamos lá. Na quarta vigília, na terceira já é exaustão pura. Porque olha, as pessoas se guiavam por isso aí. Olha, tocou a terceira vigília. Ó, então é tal horário, estamos entrando em tal horário. Ah, bateu a quarta, vamos todo mundo para a rua. Na quarta, já é exaustão completa. E aí você tem os discípulos que lutaram a noite inteira com aquele tufão ali. Eles estão exaustos. E o Senhor Jesus deles vem. Vamos ler isso. Na quarta vigília foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Os discípulos ao verem gritaram achando que um demônio. 33. Como terminou a história, os que estavam no barco o adoraram dizendo verdadeiramente: és filho de Deus. Ele vem andando no meio do tufão, acham que é demônio, ouvem a voz, mas não deve ser ele. No fim tudo termina, que Pedro vai, volta, senta. O Senhor, só de sentar já acalma tudo, dá glória a Deus. O que Deus nos ensina nisso? Eles estão exaustos, o Senhor deles está pior. Porque o Senhor deles, diz que despediu eles, mas ele segurou toda aquela multidão lá. E depois foi orar a noite inteira lá. Lutar com o inferno inteiro naquele monte a noite toda. O Senhor deles está exausto também. Quando os receptores, eu e você, estão exaustos, o próprio ministro está exausto, ainda o poder de Deus opera com toda a plenitude necessária. Aplaude Ele direito, aplaude. O poder de Deus continua pronto para fazer toda a diferença. Por quê? Porque Deus é intenso com você. Mesmo que o ministro ou a ministra está exausta, mesmo que não importa, o poder de Deus ainda vai fazer toda a diferença. Pedro era intenso. Ele pediu para o Senhor que ele queria pular do barco. Pulou. Pedro era intenso. Para salvar o Senhor dele, ele pegou o facão, cortou a orelha de tal de Malco aí do soldado. Ele era intenso. E você tem que ser também. A Marta, o Senhor pede para ela dedicação total, intensidade total. Marta é uma princesa. E ela está fazendo comida, não está fazendo nada de errado. Alguém tem que comer ali. Mas o Senhor fala para ela: Marta, até então está tudo certo. Mas você me pede para tirar Maria daqui. O mínimo que eu esperava, Marta, quando eu parasse para pregar o meu evangelho, que não é na tarde toda, é alguns minutos, você parasse tudo o que está fazendo. Devia sentar aqui, não querer tirar Maria daqui. Intensidade total. Corpo, alma e espírito naquilo que se chama de Deus na tua vida. Ser filho, filha de Deus de verdade. 100%. Crer 100%. Um dia o Senhor me falou: vou te revelar o maior inimigo que vence até os meus ungidos. E eu esperei algum pecado ou tal. Ele me falou que ele estava destacado em Gedeão e Balaão. Juízes 7, 5 a 7, Deus fala: Gedeão, vamos fazer um teste para você ver os tipos de pessoas que eu rejeito. Pode até ter algum milagre na sua vida, mas eles não serão esses que eu vou pôr a minha capa. Os primeiros ele fala os covardes, esses que mudam de igreja como quem troca de camiseta e ao sair consegue um emprego novo, diz que a sua vida mudou. E Deus diz: glórias ao meu nome. Palhaçada. Os segundos, que é essa lista aí, que é a entidade. Juízes 7, 5 a 7, fez Gedeão descer os homens às águas, que é a segunda seleção.
Então o Senhor lhe disse: todo o que lamber a água com a língua, desce lá a cabeça até a água para beber, como faz o cão, esse porás à parte. Como também todo aquele que se ajoelhar, abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão até a boca. Pegou, trouxe a mão até aqui. Esses é para permanecerem. Levando a mão à boca, 300 homens. Todo o restante que ajoelhou, enfiou a cabeça lá, Deus falou: rejeita. Porque esses são os distraídos. Esses, com a cabeça na água por causa da sua necessidade momentânea, vindo o inimigo, não vão ver. Tira eles. Tira os distraídos. E você acha que Deus está sendo exagerado? Não é não. Apocalipse 2,14 fala de Balaão, daquele infeliz. Esse Balaão, Balaam, é o primeiro profeta conhecido em toda a Bíblia. E o cara funcionava mesmo. Profetizava, Moisés trazendo coisas de Deus e Balaão profetizando no meio do arraial. E o que Moisés trazia era o que Balaão tinha profetizado. O povo se apegou ao cara, os reis souberam do cara. Em Apocalipse 2,14, tenho todavia contra ti algumas coisas, falando aí para alguém. Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Mas o que esse cara fazia? O qual ensinava ao rei, chefe dos reis inimigos de Moisés, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Esse Balaão, ele veio profetizar idiotice, porque chegaram os reis e falaram: olha, muda de lado, você não precisa mudar de religião, só profetize contra. Está aqui todo esse dinheiro, todo esse prestígio, todas essas mulheres, está aqui. Balaão tinha muito poder na boca. Ele vai profetizar, vai perturbar. O anjo intercepta ele, chama ele de cabeça de baga e prova para ele que o burro dele é mais inteligente que ele. E aí proíbe ele de profetizar. E faz ele profetizar a favor de Moisés. Tudo bem, mas Balaão não está satisfeito. Ele espera o anjo se retirar, ele vai lá no ouvido enfim, desse povo todo aí. E ele ensina, porque não quer perder o prêmio. E ele fala: distraia eles. Já que com profecia não dá para chegar, e com exército montado, Moisés vai te destroçar, vem com distração. Como assim? Prepara muitas mulheres, manda no arraial que comecem a pescar para os homens. Distração. Em vez de ouvirem Moisés, eles começam a vir para cá. E ao ouvirem, elas levam, dão luxúria para eles. E nesta hora, eles começam a oferecer coisas que já deram para os demônios, eles vão caindo. E assim você vai contaminar o arraial. Isso aconteceu mesmo, e a ira de Deus desceu, muitas mortes. Tem gente que sai igual ao filho pródigo. O filho pródigo, a Bíblia diz que quando pediu o dinheiro para o pai dele, não pediu para ir embora. Ele pediu para guardar e emancipação dentro da casa do pai. Mas mais adiante, o diabo apresentou um novo plano para ele. E quando ele foi do outro lado, o pai muito indignado, muito, sabendo o que vai acontecer, com muito cafuné de mulheres fazendo massagenzinha nas costas dele. Quem dera meu irmão mais velho fosse inteligente como eu e mudasse de igreja, viesse para cá para o evangelho fácil. E nessa distração ele volta todo endemoniado na casa do pai e perdeu tudo. O Senhor não brincou comigo quando me falou sobre o espírito da distração. Ele me falou que esse demônio já venceu Davi, e venceu mesmo no palácio. Davi estava distraído. Ele não entendeu que o descanso final dele não era para ele se distrair, era para ele se manter o mesmo que dançou na frente da arca. E na distração o diabo falou: te peguei. O da distração pegou Sansão, lembra? Com Dalila, pegou ele, arrebentou ele. A distração, queridos, ela não vem com tridente. Saul se distraiu. E ao se distrair, porque ele falou que viu o povo exigindo, acabou fazendo pacto com a tal de Agag, com um gigante. A distração já venceu muitos ungidos, muitas ungidas do Senhor. Satanás
Ele sempre vai te oferecer, quando Deus começar a te chamar, Satanás vai te oferecer um caminho alternativo. Deus quer te usar, o diabo também te dá um projeto dele. No início, o filho pródigo parece lindo, com muito cafuné nas costas. Mas depois vai conhecer o cão. Porque o primeiro que se distraiu não foi o povo de Israel, foi aquele imbecil de Balaão. Porque ele nunca deveria ter saído do arraial do seu povo para ir conversar com os reis que Deus ia destruir. E nessa distração, está no inferno, a Bíblia deixa claro que ele está no inferno, e arrebentou o povo de Deus junto. A distração é assim, Deus te toca, você sente algo lindo, vou orar. Ah não, mas eu tenho que fazer a janta. A distração. A distração é assim, Deus tem algo tremendo para colocar nas tuas mãos. O diabo te manda uma namorada ou um namorado que não ata, mas também não desata. E toda a tua vida fica nesse vai e vem até que o namoro de vocês aí se resolva. E os dias passando, as horas passando. Deus te dá um louvor. Tua pastora me fala sempre, já falou várias vezes, como você é rápido para gravar um louvor. É verdade, porque um louvor que eu gosto eu escuto 300, 400 vezes. Eu estou exagerando, pastora? É só uma frase, porque eu corto ele inteiro. Todo que eu não gostei, eu tiro. Às vezes um louvor de 5 minutos fica 30 segundos, 20. Mas que eu mais gosto. 300, 400 vezes. Porque eu sou focado. Eu presto atenção no que diz ali. Deus te dá um louvor, é para você louvá-lo de verdade, entrar com intensidade naquilo. E até mude algumas frases e põe as tuas. Você não faz. Eu te falei que recentemente já aconteceu 2 vezes em casa. Aonde eu tranquei a porta do escritório, o louvor está berrando lá a voz alta, ela fala que é verdade. Nem ela podia entrar. Eu estou em choros, vi meu pai morto no caixão, não chorei. Você não vai me ver chorar por nenhum problema dessa vida. Mas ali em choros, porque eu me envolvo por completo. Eu tenho louvores que são para distração, para quando eu estou tomando meu café árabe, que é uma cerimônia de quase 1 hora, uma desgraça. Mas tem os louvores da intimidade, da oração. Você precisa se envolver. Eu vejo gente que gasta gasolina daqui até o monte para conversar. Não há nada de errado uma frase aqui, outra colar. Não há nada de errado. Você me vê com os primogênitos sempre falando uma frase. Nós não vamos falar do tio Patinhas. A gente vai falar de algo concernente, glória a Deus. Não estamos indo lá para... Você está aqui na igreja, mas está pensando no jogo de futebol. Esse espírito que venceu Sansão, Davi venceu você. Ser é bom, mas não vou usar porque é feminino. E aqui é homem. Nessa igreja é homem. Então vou desligar. E esse tá, tudo bem. Você vê que eu sou focado. Então, Deus te puxa. Ele vai te puxar para uma leitura da Bíblia. Você vai orar e você deixa o celular ligado, desgraça. Deus é intenso com você, morreu fora da porta por você. E você está com o celular ligado, orando, você quer que Ele te visite como? Você entra para falar com Deus e já está pensando na conta de luz, água, fazendo até conta. Será que a água vai vir cara este mês? Você não percebeu? O que venceu Davi e Sansão venceu você. Pastor, não consigo focar. Nem eu nasci de alguns meses e alguns centavos. Escreva tudo no papel. Vai orando, olhando, focado, focada. Esse espírito é um dos mais terríveis para se retirar da tua vida. Mas um dia você vai vencê-lo. Já venci. Ontem tua pastora viu, era quase 11 horas. Eu cheguei na cama e falei, preciso deitar um pouco. Minha mente está bloqueada, não consigo mais compilar a palavra. Foi ou não foi, pastora? Ela estava lá, ela viu. Aí deu uns minutinhos, já estou legal, vou lá, tem que terminar. Porque também não vou dormir à noite enquanto a palavra não está compilada. Porque é muito difícil compilar isso. Início, meio e fim. Isso chama
focado. Estou reclamando? Não tenho nada para reclamar. Toda a minha vida, todo o resto é adjacente disso aí. Sou focado. Você tem que ser intenso. Você vai ler a Bíblia? Pega o celular e joga no lixo. Porque na hora que a Bíblia te tocar, você vai beijar o desgraçado do celular. Você vai beijar essas páginas. Deus está falando comigo, você vai beijar o celular, meu Deus do céu. Leia aqui. Abra, folheia as palavras, sinta elas nos dedos, meu Deus. Olha, a letra gigante, olha, não precisa nem falar que a letra está pequena. Me solta logo o celular e o tablet na hora da leitura da palavra. Escreva, anota. O que está anotado não sai mais. Um dia Deus falou aqui com você e aqui também. Foco total, meu Deus do céu. Você vai preparar uma pregação? Você vai pregar para 1, para 10, para 5, para uma igreja? Estude de verdade. Não sei estudar, pergunta para quem sabe. Oh, e aí, isso aí, que horas que o Senhor Jesus morreu? O que significa fora da porta? Alguém vai te responder. Nada é no tapa com Deus, queridos. Nada é no tapa. Tua pastora me espanta com o horário que ela acorda de domingo. Sábado é Bíblia, à tarde até à noite é Bíblia, é só coisa lá do YouTube de louvor. Eu vejo, eu nem interfiro. Só ontem que teve, porque minha cabeça precisava deitar alguns minutos. Ela acorda muito cedo domingo, muito. Eu falo, nossa, não precisava agora, para ter certeza que vai chegar, que está tudo certo. Deus está de olho nisso. Deus está te dando uma capa. Algo soberano vai grudar nas tuas costas. Teu chamado é grande. Satanás quer te distrair com ganhar dinheiro. Na hora que Deus estalar os dedos, o dinheiro vai te perturbar, vai te achar. 3 da manhã vai ter o dinheiro batendo na porta para entrar na tua casa. É que você ainda não conheceu a mente soberana de Deus. Deus vai levantar você. Deus não cumpre promessas na vida dos distraídos. Ele me falou no monte, olha na tua frente. Eu vi o palhaço dos palácios medievais de Paris e companhia. Aquele palhaço que você vê nos filmes, cheio de não sei o que. Ele me mostrou, ele falou, este é o maior inimigo dos meus ungidos. O desgraçado, estou de olho nesse maldito desde aquele dia. A Casa Firme não existia ainda, 30 de anos atrás. Estou de olho no maldito, não vou me distrair. Um dia cheguei para os primogênitos e falei, a partir de hoje eu sou funileiro, não é mais fuzileiro. Funileiro, pintor e mecânico. Mas fiz um carro lá do pastor Mauro, mas ficou lindo. Não precisa elogiar, eu elogio porque é verdade. Mas eu falei para eles, não, mas aí eu não tinha mexido na mecânica, porque o Mauro falou que o mecânico era muito bom. Eu fiz funilaria, pintura, deixei lindo. Primeiro a saída quebrou, eu falei, mas não tem um mecânico, não era bom? Não sei, eu vou cuidar. Mas eu falei para os primogênitos, esse projeto não vai envolver minha vida de oração. E eu só tenho horário à noite. 2:30 da manhã eles recebiam os vídeos, eu pintando. Vocês lembram disso, primogênitos? Todos dizem que lembram. 2:30 da manhã, eu terminando de encerar, pintar, mostrando tudo para eles, para receber likes, porque a gente se move a elogios, é muito bom. Mas eu não me distraí, está me entendendo? O tempo de oração tem que continuar o mesmo, o tempo do treino é o mesmo, a dieta é a mesma, e vai adicionar, não vai tirar. Não se distraia. Vou repetir, termino com essa frase, eu tenho que terminar com ela, com essa repetição. Toda vez que Deus te intercepta para algo grande, o desgraçado do diabo vai mandar uma entidade para te oferecer algo alternativo. Então você já começar assim, perder a palavra. E o Senhor diz, como eu posso? Sabe quando oraram pelo Brasil? A igreja de Cristo está orando pelo Brasil, para Deus mudar a política naquela época. O Senhor me disse, quem que está orando? Eu fiquei chocado como assim? Ele falou, os que estão orando, 97% deles não querem nada comigo. Tem o diabo no corpo, todo o seu coração e pensamentos são maus. Nenhum deles me pede perdão, mas estão orando para eu fazer algo no Brasil. Eu só vou atender os que já atendo há muitos anos. Eu entendi que ele não ia mudar nada na época no Brasil, mas ia cuidar muito bem dos dele, como de nós. Deus é focado, queridos. Então, a partir de hoje, o Senhor abriu os seus olhos, corpo, alma e espírito. Eu vou orar,
Eu vou orar. Eu vou profetizar, vou profetizar. Vou pregar, vou pregar. Vou para o monte, vou para o monte. Vou trabalhar. Tudo que tens a fazer, faz-o com todas as tuas forças. De novo se usa o mesmo verbo. Vai lá. Foco. Deus vendo isso, está vendo um Abraão, um Davi, um Pedro. Ele diz, eu vou te levantar, os 3 pais da fé. Vou levantar Moisés muito intenso. Eu vou te levantar. Quem quer ser intenso, intensa para Deus, levante a mão. Apaga as luzes, põe a mão no teu coração. Diga comigo, Senhor Jesus, diante da tua palavra, peço perdão ao Senhor por todas as vezes que permiti o teu inimigo cruel, que tanto enoja o Senhor, o espírito da distração, toda vez que abri a porta para ele. Peço perdão também ao Senhor por todas as vezes que abri janela no meu coração e nos meus pensamentos para o inimigo. Hoje eu estou de volta. Diga para ele, a tua palavra me convenceu. Eu me retraio. Volto para ti completamente. Coloco a minha mão na tua, Senhor Jesus. Por favor, meu Senhor, me dê a tua mão. Porque eu tendo o Senhor comigo, não preciso de mais nada. E agora diga para ele, estou focado, estou focada. Nós vamos andar de mãos dadas de verdade juntos. Amado Espírito Santo, peço perdão ao Senhor por todas as visitações que desperdicei por distração, por todos os nossos encontros que eu abortei por distração. A tua palavra me ensina que quem cuida de mim é o Senhor. Devolva a minha vida para ti. Me ajude a focar 100% na tua palavra, na nossa comunhão. Pai Celestial, Paizinho querido, obrigado por essa tua palavra. Mais uma vez me convenci que tendo o Senhor, já tenho tudo. Obrigado por nunca desistir de mim. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Põe a mão na tua mente e diga, eu arranco da minha mente todos os pensamentos malignos da distração, que o espírito da distração implantou. À luz da palavra de Deus, eu faço faxina total na minha mente. Arranco dos meus pensamentos todo o veneno deste inimigo. A partir de hoje, todos os meus pensamentos, minha mente é consagrada à palavra de Deus, e os meus pensamentos todos são pelo reino de Deus, pelas colheitas de Deus na minha vida. Põe a mão no coração e diga, eu arranco do meu coração qualquer semente maldita que a distração plantou, que não vem do Éden. O meu coração a partir de hoje é santíssimo lugar, baú de promessas. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. 1 minuto para você orar agora. 60 segundos para você falar com teu Pai do céu. Aplique a palavra que acaba de ouvir em oração entre você e Ele. Vou me calar, vou te dar esse tempo.
Canta esse louvor com tua pastora, canta. Precioso sangue se derramou, precioso sangue fluiu por amor, sobre ti a dor, teu sangue vertia, Jesus, Jesus, Jesus. Há poder neste sangue que fluiu por amor. Há poder neste sangue que derramou. Precioso sangue me purificou. Precioso sangue que me transformou. Sobre ti a dor, teu sangue vertia, Jesus, Jesus, de Deus Pai, santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama Cristo na terra de hoje para todo sempre. Amém e amém. Estamos liberados em nome de Jesus. Quem precisa